Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos sobre o trabalho de conclusão de curso, hoje a gente vai falar de uma forma mais específica sobre o projeto de pesquisa. Eu sei que vocês estão ansiosos e doidos querendo um problema, né? Um problema de pesquisa, um problema metodológico, quem ainda não tem uma definição aí do tema, de quais são as perguntas que serão respondidas com a pesquisa, é o que a gente vai, é, é nisso que a gente vai focar nas nossas próximas 2 semanas. Eu até peço que vocês façam a leitura daquele manual que eu disponibilizei para vocês na aula passada, no drive da nossa disciplina, em que estão previstas regras, né, diretrizes para normalização de trabalhos acadêmicos. É um documento elaborado pela UFMG, e lá vocês vão ter algumas explicações sobre quais são os elementos de um trabalho acadêmico. Vocês vão perceber que lá existe uma indicação de estrutura e de elementos em termos gerais para trabalhos acadêmicos. Não é uma regra específica, não é um documento específico sobre projeto de pesquisa. Para o projeto de pesquisa, a gente vai ter elementos textuais específicos, a gente vai começar a falar deles hoje, e vai aprofundar um pouco mais em cada um deles nas nossas próximas aulas. E a ideia é que na nossa aula síncrona, que está marcada para o dia 13 de dezembro, que vocês me contem um pouquinho sobre tema-problema, né, sobre o que vocês pretendem, qual é o objeto da pesquisa. Então, já façam essa tentativa, né, de refletir, quem ainda não tem essa definição, não pensou sobre isso ainda, a partir da aula de hoje, a partir desse documento e também dos livros, né, que eu recomendei, para que facilite aí esse caminho de vocês, façam essa tentativa, tá bom? De arrumar problemas, arrumem problemas científicos, problemas metodológicos, para eu poder ajudar melhor vocês na hora de redigirem o projeto e depois facilitar a escrita do TCC, tá bom? Muito bem. Então, quando a gente fala em projeto de pesquisa, o que deve vir à mente é planejamento. Muita gente pensou assim, ai, professora, acho tão chato esse negócio de fazer projeto de pesquisa, ficar pensando em metodologia, ficar pensando em como fazer uma pesquisa, eu nem queria pesquisar nada. Vocês vão ver, gente, que pode ser bom, né? Se permitam curtir esse momento e pensem nesse projeto de pesquisa como algo que vai ser valioso, porque depois a elaboração do trabalho de conclusão de curso fica muito mais fácil, muito mais simples, evita-se retrabalho, vocês vão evitar perda de tempo no futuro. Então, se habituem a pensar metodologicamente, a planejar, do mesmo modo que vocês planejam uma viagem, por exemplo, planejam um semestre, organizam como que vocês vão estudar ao longo do semestre, quais as matérias, etc. Aqui também, né, a proposta do projeto de pesquisa é justamente um planejamento das etapas para que vocês elaborem um trabalho acadêmico. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente define primeiro para onde que vai, e a gente pensa qual a melhor época para ir para aquele lugar, pensa no que é necessário levar, o que é necessário providenciar para viabilizar essa viagem. Sim, a gente pensa no que vai colocar na mala, a gente pode até sair andando aí sem rumo, mas a chance de chegar no aeroporto e não ter passagem, a chance de chegar no lugar e não ter hospedagem, né, e da gente não estar preparado para o lugar é muito grande. Mesma coisa no projeto de pesquisa, para um trabalho acadêmico. Então, a gente planejar é essencial. E quais são as funções? Para que fazer um projeto de pesquisa, né? O projeto de pesquisa ele tem, em primeiro lugar, a função de orientar vocês, de auxiliá-los na elaboração do trabalho de conclusão de curso, que é um requisito obrigatório para a obtenção do diploma da graduação. Mas também é possível que vocês trabalhem e desenvolvam um projeto de pesquisa com vistas a obter uma bolsa de iniciação científica, com vistas a ingressar num curso de mestrado ou num curso de doutorado. Então, tem várias possibilidades, né, várias funções um projeto de pesquisa pode ter. E o que é importante também a gente pensar? Que ao fazer um projeto de pesquisa, é necessário que a forma de apresentação dessas ideias, elas sigam um roteiro, que elas sigam um padrão. Por isso, existem várias normas, a gente chama de normas da ABNT, né? Normas de padronização, normas de apresentação, seguindo um padrão que é aceito como um padrão de apresentação que vai permitir um melhor entendimento, uma melhor identificação sobre quem é o pesquisador,
qual é a instituição a qual está vinculado, também por que foi apresentado aquele trabalho acadêmico, foi no contexto de um curso de graduação, para fins de obtenção do diploma de mestrado, de doutorado, iniciação científica, o que for, né? E, além disso, também, para que fique mais clara essa apresentação das ideias, mais organizada, para quem for ler o nosso trabalho, conseguir entender qual foi o caminho que nós trilhamos para chegar àquele resultado, né? Quais foram as etapas que nós desenvolvemos até chegar àquele resultado. E, dentre essas regras, existem as diretrizes que vão dizer respeito aos elementos, à estrutura. Quais são os elementos estruturais que o trabalho acadêmico deve ter? A gente vai falar de elementos pré-textuais, como capa, folha de rosto, sumário, entre outros. Elementos textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão. Se a gente estiver falando de um projeto de pesquisa, os elementos vão ser um pouquinho diferentes. A gente vai falar do tema, do problema, da fundamentação teórica, justificativa, os objetivos, né? A gente vai falar deles daqui a pouco. E os elementos pós-textuais, que dizem respeito às referências bibliográficas, por exemplo, anexos, apêndices que podem existir, né, no trabalho. Além dessas regrinhas sobre quais são os elementos obrigatórios e facultativos, opcionais, dentro de um trabalho acadêmico, também existem regras que vão se referir à redação propriamente dita, à apresentação gráfica textual. É necessário, gente, que na redação de um trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa, um trabalho acadêmico, que a gente adote uma redação que seja clara, que seja precisa, que seja direta, evitando fazer ilações que sejam supérfluas, evitando ser prolixo, evitando ser repetitiva essa redação, usar uma redação na terceira pessoa, usando a linguagem culta, uma terminologia e uma linguagem que sejam compatíveis com o objeto da pesquisa e com o tema de pesquisa que vocês vão desenvolver. Além disso, para essa parte de apresentação gráfica, utilização, por exemplo, das normas, né? A gente tem uma norma específica, que é a 14.724 de 2011, vai falar um pouquinho sobre qual é o formato. Então, recomenda-se a utilização de formato A4, que tipo de letra, que é a fonte Arial ou fonte Times, no tamanho 12 para o texto, o espaçamento entre as linhas de 1,5 centímetros, o recuo entre os parágrafos, o recuo dos parágrafos em relação à margem, que deve ser de 1,25 centímetros. Nossa, mas isso é muito chato. Eu não vou fazer isso, não. Mas, pelo menos, né, mesmo que vocês terceirizem essa parte do trabalho, o que eu recomendo é que vocês conheçam, até para vocês verificarem, né, se foi feito de forma correta. Tem outras regras que dizem respeito aqui à citação. Quando a citação tem mais de 3 linhas, uma citação longa, essa citação longa ela vai ser feita de forma recuada em relação à margem. Se é uma citação de até 3 linhas, ela vai ser no corpo do texto, tamanho da fonte na citação, as referências bibliográficas, coloca os autores em ordem alfabética, e o espaçamento é de 1 centímetro, um espaçamento simples entre esses autores, nas referências bibliográficas. Então, esses elementos que dizem respeito à formatação final do trabalho, que a gente chama de regras de ABNT, né? Aplicar os padrões de ABNT, que a gente fala assim, eles não são de menor importância, porque isso serve até para valorizar o trabalho. Às vezes o conteúdo do trabalho está muito bom, mas esses aspectos de apresentação gráfica textual deixam a desejar. Então, é muito importante que depois que vocês focarem as energias no conteúdo, vocês passem um pente fino a partir dessas normas para reverem se está tudo de acordo com o que é recomendado. E isso a gente vai lapidar, né, ao final do projeto. A gente, claro, que já pode ir tentando, ao redigir, aplicar essas regrinhas para depois ficar só a parte de revisão, porque senão a gente vai ter que fazer tudo ao final, vai dar mais trabalho. Então, já pensem dessa forma. E falando sobre os elementos estruturais do projeto de pesquisa, nós vamos ter os elementos chamados de pré-textuais, que são elementos como, por exemplo, a capa, a folha de rosto. Esses elementos, naquele material que eu disponibilizei para vocês na aula passada, na semana, né, passada, eles estão muito bem representados
naquelas normas, naquelas diretrizes de normalização de trabalhos acadêmicos. Na aula síncrona, eu vou fazer a projeção de algumas telas daquele documento para explicar direitinho a questão de margem, já ir falando um pouquinho sobre essas regras gráficas e explicando, a partir desse documento, quais que são esses elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais, que vêm depois do desenvolvimento e da conclusão propriamente ditos, né? Da introdução, do desenvolvimento e da conclusão propriamente ditos. Mas para vocês terem uma ideia, entre os elementos pré-textuais, na parte externa do trabalho, a gente tem, por exemplo, a capa. Na capa, vocês vão colocar o nome da instituição, vocês vão colocar o nome de vocês como pesquisadores, vão colocar o título do trabalho, a gente vai falar que a necessidade de ter um título que faça jus, né, que seja, que se harmonize com o tema e com o problema propostos. Então, a gente vai pensar juntos também no título, de acordo com os problemas que vocês me trouxeram. Eu quero criar problema para todo mundo, né? Problemas científicos, metodológicos, mas criar problema para todo mundo. E, além disso, na capa, também é necessário colocar o ano de apresentação, né, o local, a data e o local e o ano em que o trabalho está sendo elaborado. Então, a capa ela vai trazer esses elementos de identificação que são importantes. É possível que tenha um subtítulo, né, vai depender do trabalho de cada um, e também pode estar, esse subtítulo vai estar na capa se existir. Depois da capa, na parte interna do trabalho, a gente tem os elementos. Em alguns trabalhos, não é o caso do projeto de pesquisa, em alguns trabalhos impressos, em formato de livro, por exemplo, é comum ter lombada de livro, né? Não é o caso aqui do projeto de pesquisa, mas é também um elemento pré-textual que pode existir na parte externa do trabalho. Além disso, na parte interna, entre outros elementos pré-textuais, nós temos a folha de rosto. Na folha de rosto, gente, o comum é a gente repetir todas as informações que estão na capa. Então, a gente vai ter o nome do autor, o nome, o título do trabalho, subtítulo, mas aí a gente vai acrescentar uma informação que é a natureza. Por que esse trabalho está sendo apresentado? Projeto de pesquisa para qual finalidade? Para fim de iniciação científica, ou uma monografia apresentada no curso de graduação para obtenção do título no curso de graduação no curso de determinada área de conhecimento, ou é uma dissertação que está sendo apresentada no curso de mestrado, ciençado, ou no curso, uma tese, no curso de doutorado, enfim, né? A gente vai falar na folha de rosto também a natureza, porque eu estou elaborando aquele trabalho, em qual contexto. E aí também a gente vai ter na folha de rosto, logo abaixo dessa identificação da natureza, o nome do professor orientador, do co-orientador, se houver, e logo abaixo a gente vai colocar o local e o ano em que está sendo apresentado esse trabalho. Então, Belo Horizonte, 2021, por exemplo, né? Depois a gente tem a folha de aprovação. A folha de aprovação, ela é obrigatória, por exemplo, em curso de doutorado, ela é obrigatória em algumas instituições, onde a gente vai indicar que o título do trabalho, tendo sido avaliado como aprovado, não aprovado, a gente preenche só depois. E a gente põe logo abaixo o nome do professor orientador, dos outros professores que compuseram, que vão compor aquela banca de avaliação daquele trabalho. Então, folha de aprovação, ela diz respeito a esses elementos nessa indicação. E pode ser que no projeto de pesquisa também a gente tenha essa folha de aprovação, essa identificação de quem são os professores componentes da banca, além do professor orientador, certo? Em alguns casos, pode ser que essa folha de aprovação ela seja uma ata de defesa, no caso do curso de doutorado, por exemplo. Então, o importante é que a gente tenha, logo após a folha de rosto, essa folha de aprovação, indicando o nome completo do autor, o título da obra, a natureza, a banca, né, que é a comissão examinadora, com o nome dos professores, e o local e a data dessa avaliação, com espaço para preenchimento, aprovado ou reprovado.
Então, é importante colocar esses elementos. A dedicatória, os agradecimentos, a epígrafe, eu não coloquei asterisco aqui, justamente para mostrar que eles podem existir, eles podem ser apresentados, cada um numa lauda do nosso trabalho, mas que eles não são elementos obrigatórios, eles são opcionais. Então, vai ficar a critério de cada um, né? O desenvolvimento de uma dedicatória e agradecimentos e epígrafe, uma frase, uma citação, também vocês podem desenvolver. Além disso, para baixar um pouquinho aqui, para conseguirem ver. Outros elementos pré-textuais que o projeto de pesquisa pode apresentar são o resumo em língua estrangeira, esses dois são obrigatórios, estão com asterisco aqui, listas, tabelas e o sumário. O sumário também é obrigatório, tal como o resumo e o resumo em língua estrangeira. O que a gente tem que indicar no resumo do nosso trabalho? O resumo, gente, é onde a gente vai contar qual é o tema, qual é o problema que se pretende responder, fazendo de forma sucinta. A gente não vai aqui já expor tudo que a gente vai apresentar no nosso trabalho, mas descrevendo de forma sucinta, de 150, no máximo 500 palavras, nós vamos indicar quais são os motivos, né? O que nos levou a escrever o trabalho sobre esse determinado assunto, vamos contar qual vai ser a metodologia, vamos colocar as hipóteses já, né? E a conclusão, se aquelas hipóteses se confirmaram, se não se confirmaram. Então, resumo é um elemento obrigatório e vai ser um texto conciso que vocês vão elaborar para apresentar os pontos mais importantes, pontos relevantes do texto, e ele vai, então, falar sobre o objeto da pesquisa, os objetivos, a metodologia, os resultados, trazer a conclusão. Depois que vocês fizerem esse resumo, contendo de 150 a 500 palavras, vocês também vão indicar logo abaixo dele o seguinte, palavras-chave, 2 pontos, e vão colocar em letras maiúsculas quais são as palavras-chave que representam a problematização, que tem a ver com o tema que vocês pretendem pesquisar. Então, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho que versa sobre o divórcio no Brasil, então eu posso ter como palavra-chave divórcio, enfim, algo que faça remissão ou que represente o que eu pretendo desenvolver. Também é necessário fazer o resumo em língua estrangeira. Muitas pessoas preferem a utilização do inglês, mas é possível, por exemplo, em alguns congressos, que vocês apresentem, que seja obrigatória a apresentação do resumo em outra língua, por exemplo, espanhol, né? Então, isso vai depender do caso. Listas. As listas, gente, dependem também do que vocês vão apresentar com o trabalho de vocês. Pode ser que vocês tenham listas, tabelas, pode ser que vocês tenham listas de abreviatura, de siglas, por exemplo. Né? O sumário é um elemento obrigatório, ele deve indicar todos os títulos e subtítulos das partes que compõem o desenvolvimento do trabalho, então ele deve fazer menção à introdução, a cada um dos capítulos do desenvolvimento que vocês elaborarem, e subtítulos também, com a indicação ao final da conclusão, das referências bibliográficas. Pode ser que vocês tenham também aqui a indicação no sumário, vocês devem também fazer, pode ser não, vocês devem fazer a indicação das páginas. Existe uma forma de gerar o sumário automático, a gente vai fazer juntos, né? Um sumário automático para vocês verem como que dá para gerar, para facilitar. Então, quando a gente clica em cima da linha, por exemplo, onde tem o título e onde tem a página, já vai automaticamente para a página tal do documento. Então, essa facilidade é possível com as tecnologias que a gente tem, certo? Depois do sumário, aí sim a gente tem os elementos que são chamados elementos textuais. Vamos chegar um pouquinho para o lado. Esses elementos textuais, eles são muito importantes, são um miolo aí, né, no desenvolvimento do nosso trabalho. E num projeto de pesquisa, antes de a gente chegar ao trabalho acadêmico, a redação final do nosso trabalho acadêmico, que vai ter introdução, o desenvolvimento
por capítulos, de acordo com os institutos que eu tiver que abordar, e ao final a conclusão, então um projeto de pesquisa vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter que falar do nosso tema-problema, vamos fazer as perguntas, apresentar as perguntas que pretendemos responder, vamos apresentar a justificativa, por que eu decidi fazer o trabalho em relação a esse tema. Depois a gente vai apresentar os objetivos, que são gerais, os objetivos que são específicos. E, além disso, é necessário que a gente faça a apresentação das hipóteses, o referencial teórico, apresentemos a metodologia, também temos que fazer menção aos recursos que serão necessários para o desenvolvimento do trabalho e desenvolver um cronograma. Em quanto tempo ou quanto tempo eu vou dedicar a cada uma das etapas desse trabalho de pesquisa. Então, primeiramente, a coisa mais importante, né, que vocês têm para fazer nesse momento, na disciplina de metodologia, na disciplina de elaboração de trabalho de conclusão de curso, é definir o tema. Parece uma coisa simples, né? Definir o tema, simplesmente definir o tema. Mas o tema, gente, tem que ser algo que vocês gostam de pesquisar, que vocês tenham interesse e que vocês tenham algum conhecimento em relação a isso, para não tornar o trabalho tão difícil, né? Por exemplo, eu não tenho condições de escrever sobre astronomia, eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. O tempo que eu tenho disponível, os recursos que eu tenho disponíveis para fazer uma pesquisa nessa área de conhecimento inviabilizam a elaboração de uma pesquisa nesse sentido. Então, o tema, nesse momento do trabalho, vocês vão explicar o que é o tema, qual é o objeto da pesquisa, e tem que ser algo que vocês vão descrevendo, né, que vocês vão afunilando até chegar no tema-problema de vocês. O tema não se confunde com o título do trabalho. Então, por exemplo, se eu quero investigar se, no contexto econômico, político, cultural, social do Brasil, atual, né, no Brasil contemporâneo, os sindicatos têm paridade de armas, têm paridade de condições para negociar com os empregadores, esse pode ser o meu tema, mas o meu título tem que ser algo mais específico, né? E eu vou, a partir desse tema de estudo, que é a negociação coletiva, que se dá entre os sindicatos e o empregador, ou um grupo de empregadores, ou o sindicato dos empregadores, eu vou afunilar, eu tenho que, a partir desse tema, que é a negociação coletiva, estabelecer um problema a ser respondido, ou seja, perguntas, né? Fazer um questionamento, investigar algo de uma forma delimitada e específica. Então, pretende-se compreender se, no Brasil, contemporaneamente, os sindicatos têm igualdade de condições numa negociação coletiva, têm condições de negociar de igual para igual com o empregador, e quais são as causas desse desequilíbrio, dessa inexistência de paridade de armas, alguma coisa nesse sentido. Então, vai depender do objeto, né, do assunto que vocês querem tratar, mas a primeira questão é definir justamente o objeto, o tema amplo. E a partir dessa definição do tema é que a gente vai depois problematizar, estabelecer pergunta a ser respondida. Então, a gente vai afunilando nesse tema, desenvolvendo esse tema até chegar. E vocês vão falar da importância desse tema, descrever o que acontece numa negociação, no meu exemplo, né? O que se verifica, um desequilíbrio que tem acontecido numa negociação entre sindicatos, os empregadores, sindicatos das empresas, para poder, no máximo aí de 100 a 200 palavras, indicar qual vai ser o objeto da pesquisa de vocês. Depois, na sequência, vocês vão ter um tópico para tratar do problema. Em algumas instituições, essa parte ela é toda apresentada em bloco, mas eu acho que fica mais simples até para a gente fazer a redação quando a gente faz separadamente o tema, depois a definição do problema, a justificativa. O problema ele tem que ser delimitado, ele tem que ser contextualizado, eu tenho que dizer
de qual referencial eu estou partindo para fazer aquela problematização. Então, eu não posso, se eu quiser falar sobre a negociação coletiva, eu vou delimitar que a negociação coletiva no Brasil, né, nesse momento histórico, então, essa delimitação, essa contextualização, ela é muito importante. E nesse desenvolvimento do problema, nessa apresentação do problema, também vocês vão gastar aí de 100 a 150 palavras para fazerem essa apresentação. Vai depender muito da complexidade do tema da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa de doutorado, vocês podem, para delimitar um tema, um problema, vocês podem gastar de 500 até 800 palavras. Então, aqui, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, de 100 a 150 palavras, estaria bem razoável. E a partir dessa definição do que é o objeto da minha pesquisa e quais são os problemas que eu pretendo responder, o que, por quê, onde, quando, contextualizando a partir dali, né, estabelecendo o que eu pretendo investigar, é que vocês vão definir todo o resto. Vocês vão justificar por que é importante a pesquisa, por que é necessária, e essa justificativa, ela vai ter que ter um aspecto científico, um aspecto social. Então, vocês vão dizer que explicar, né, que a partir daquele tema proposto, a partir dessa observação que vocês fizeram da realidade, foi levantada essa hipótese para ser essa questão para ser investigada, porque a partir dela decorrem efeitos que podem ser negativos ou efeitos lacuna, existe uma lacuna ali em relação àquele fenômeno a ser investigado, então vocês vão justificar. E a justificativa, sob o ponto de vista científico, é a contribuição que vocês, com a pesquisa de vocês, com o trabalho de vocês, pretendem dar sobre aquele ponto, sobre aquele tema. Justificativa social é a possibilidade daquilo gerar repercussões em outras relações, né, com outros indivíduos, na sociedade. Então, tem que haver essa justificativa. Vocês têm que convencer que aquela pesquisa ela é útil, aquela pesquisa é necessária. Então, a justificativa ela serve para isso, para demonstrar a necessidade, a utilidade, a importância de se pesquisar sobre aquele determinado tema. E também é a partir do problema que a gente vai traçar os objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral da pesquisa é onde a gente pretende chegar, o ponto máximo onde a gente pretende chegar com o nosso trabalho investigativo, a partir daquela contextualização e delimitação do problema. Então, é sempre utilizar verbos no infinitivo. Objetivo geral é um só, a gente não tem vários objetivos gerais. A gente tem um objetivo, que pode ter desdobramentos, mas, por exemplo, compreender alguma coisa e identificar o que desencadeia aquele fenômeno. Então, esse vai ser o objetivo geral do nosso trabalho. É comum, em alguns projetos de pesquisa, a gente ver a descrição do objetivo geral como sendo conscientizar as pessoas de determinada situação, de um determinado fenômeno. Na verdade, gente, conscientização é um processo interno, né? A pessoa que tem que se dar conta daquilo, que a gente pode até criar indícios para sensibilizar alguém sobre uma determinada situação ou em relação a um determinado assunto, mas não é uma questão subjetiva, conscientizar, e é interno o processo de conscientização, né? De tomada de consciência de alguma coisa. Então, sempre usem verbos como compreender, identificar, propor. Então, o objetivo geral de uma pesquisa passa por essa definição, né, de onde eu quero chegar a partir daquele problema trazido. E é em torno desse objetivo geral que a gente vai estabelecer os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles dizem respeito a uma descrição do que vai ser necessário fazer para chegar ao objetivo geral. Então, se, por exemplo, eu quero analisar se é possível reconhecer direitos da personalidade a uma pessoa jurídica, a uma empresa, né, tecnicamente uma pessoa jurídica, eu preciso ler, investigar, analisar, estudar, avaliar, comparar. Então, esses verbos, né, sempre no infinitivo, as ações, para que eu analise, avalie,
experimente, compare institutos, princípios, regras, situações que envolvem as pessoas jurídicas, que envolvem o que é direitos da personalidade, né, o que são os direitos da personalidade, para que então eu possa chegar ao objetivo geral da minha pesquisa, que é compreender, identificar se é possível reconhecer direitos da personalidade a uma pessoa jurídica, por exemplo, né? Enfim, então os objetivos específicos, eles se referem aos passos que nós vamos seguir para chegar ao objetivo geral. Então, a gente vai elencando aí as etapas, as camadas de construção desse raciocínio, para que a gente possa chegar ao objetivo final e responder o nosso problema. E na justificativa não, que a gente já falou dela, né? Depois dos objetivos específicos, a gente vai passar para o referencial teórico, trazendo também as hipóteses. As hipóteses são justamente aquelas proposições, a gente já falou das hipóteses na aula passada, né? Nessas hipóteses, a gente vai trazer aquelas respostas provisórias àqueles questionamentos, àquele problema. Pode ser que elas se confirmem ou não após a nossa pesquisa, pode ser que essas hipóteses não sejam confirmadas, que elas sejam refutadas, mas o pesquisador ele deve expor qual é aquela resposta provisória, qual é a previsão que ele tem diante de um determinado problema apresentado. E pode ser que ele faça perguntas norteadoras, né? A partir do problema, que ele traga perguntas norteadoras para que ele vá respondendo com o trabalho. E aí, gente, todas as vezes que vocês desenvolverem perguntas, que vocês estabelecerem um tema-problema, é obrigatório ao longo do processo de pesquisa, né, que vocês respondam, que vocês tenham a possibilidade de, ao final, responderem esses questionamentos. Então, por isso aqui, também as hipóteses precisam ser formuladas com clareza, com precisão, para que fique claro depois se elas foram refutadas, se elas foram confirmadas. E nessa parte da fundamentação teórica, alguns autores se referem à fundamentação teórica como referencial teórico, como marco teórico. A gente vai trazer o que é construído já, o que já existe em termos de construção teórica sobre aquele tema, sobre aquele problema que a gente pretende responder. Então, nesse momento que a gente vai definir o tipo de pesquisa, a concepção teórica que vai dar respaldo para a nossa pesquisa. A partir de qual fala, a partir de qual teoria eu vou construir a minha argumentação, vou fazer a minha análise. Eu vou trazer aqui no referencial teórico o que já se conhece sobre o assunto. Então, vou trazer os principais conceitos, as principais ideias que envolvem aquele tema, que envolvem o meu problema. E aí eu vou trazer como base referencial, como referência teórica, autores, né? E aí é importante que a gente escolha bem as fontes da nossa pesquisa, trazer autores que tenham propriedade para falar de um determinado assunto, né? E trazendo, então, os autores que são mais, que trazem aquele assunto de uma forma mais abrangente, mais complexa, que tem um aprofundamento teórico em relação àquelas questões propostas. E a gente vai se referir a essas contribuições teóricas desses autores, fazendo citações diretas, citações indiretas, depois a gente vai falar especificamente sobre como fazer essas citações, né? E dedicando aí para essa parte do referencial teórico de 2 a 3 laudas do nosso trabalho, colocando aí os principais autores, o que atualmente está sendo falado sobre esse assunto. Então, é muito importante que na nossa pesquisa também a gente esteja atento a questões que não tenham sido ultrapassadas por um consenso mais recente, por um entendimento mais recente, por uma teoria mais recente em relação ao tema. Porque, como nós já falamos nas aulas anteriores, a ciência ela é construída a partir de várias pesquisas, né? Então, a contribuição de vários pesquisadores é que vai construindo uma teoria em relação a um determinado assunto, em relação a um determinado tema. Então, é importante que a gente traga um referencial teórico dizendo que já existe em relação àquele tema. E dialogando, né, colocando
sempre na terceira pessoa, do singular, a escrita, usando linguagem culta, mas dialogando, o autor tal em relação ao instituto, em relação à figura tal, traz essa teorização, traz esse ponto de vista. Já o autor tal entende assim assado. Então, a gente vai, nesse momento, trazer esse arcabouço, essa sustentação, esse embasamento teórico para a nossa pesquisa. Depois que a gente traz esse referencial teórico, a gente vai fazer a parte da metodologia, que é muito importante no nosso projeto de pesquisa. Por quê? Aqui, nesse tópico do nosso projeto de pesquisa, o objetivo é deixar claro como que vai ser feita a pesquisa, apresentar o passo a passo do que a gente vai apresentar ao longo da nossa investigação, ao longo da nossa pesquisa. Então, nesse ponto aqui da metodologia, a gente vai descrever, por exemplo, se a pesquisa vai ser quantitativa, se ela vai ser qualitativa, se eu vou adotar uma pesquisa de ação, uma pesquisa participante, pesquisa bibliográfica, se eu vou fazer uma pesquisa etnográfica. E a gente, então, vai começar essa parte da metodologia explicando se a pesquisa será exploratória, se a pesquisa será descritiva, se ela será explicativa. Depois a gente vai trazer quais são as ferramentas necessárias para chegar, né, para fazer essa pesquisa. Então, a gente vai dizer, por exemplo, se vai utilizar pesquisa de campo, se for feita pesquisa ou entrevista, qual que vai ser o objeto, qual vai ser o universo dessa pesquisa, quem serão as pessoas entrevistadas, onde eu vou entrevistar essas pessoas, que tipo de pergunta que eu vou fazer para elas, vou fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, serão perguntas livres, serão feitas de forma presencial ou online. Então, essa definição, né? E também eu vou explicar por que foi escolhida essa ferramenta. Considerado o meu objeto de pesquisa, por que eu escolhi aquele tipo de ferramenta, quais outros trabalhos que usaram aquelas ferramentas. Então, vou justificar a utilização daquelas ferramentas no meu projeto de pesquisa para chegar aos objetivos específicos, mostrar por que elas têm condições de ajudar a chegar às respostas e a efetivar os objetivos específicos. Então, vocês podem perceber que a partir do momento que a gente define o tema e o problema, todos os outros elementos, eles dependem, estão amarrados, interligados com o tema problema. Então, é justamente por isso que nós temos que ter problemas para resolver, problemas metodológicos, problemas científicos, né? Depois da metodologia, a gente vai também tratar dos recursos, o que vai ser necessário para que essa pesquisa seja realizada. Então, recomenda-se que vocês façam, recomendável que vocês façam uma lista mesmo de todos os recursos que vocês vão precisar utilizar, com o que vocês vão gastar, quanto vão gastar, quem vai financiar. Então, isso é muito importante, principalmente quando eu vou pedir, né, um financiamento para uma determinada pesquisa. Então, no caso, né, de fomento para pesquisa, mas vocês também podem fazer esse levantamento para identificar, como eu falei, se for fazer uma pesquisa que envolva, por exemplo, análise de solo, eu vou precisar de alugar materiais, de comprar máquinas, softwares, que são softwares caros, que podem inviabilizar a minha pesquisa. Então, se eu chegar à conclusão de que os recursos necessários, nesse primeiro levantamento, se eu chegar à conclusão de que os recursos necessários para investigar aquele problema, para responder aquele problema, são elevados, ou que eu vou precisar de um tempo que eu não tenho para fazer, né, a partir desses recursos, levantamento desses recursos, enfim, aí eu vou ter que mudar o meu tema-problema, vou ter que mudar o meu objeto de pesquisa, porque eu não terei condições de arcar com aqueles custos. Ou, se eu não conseguir o financiamento, eu não terei condições de arcar por conta própria com aqueles custos. Então, o levantamento dos recursos diz respeito a essa listagem dos materiais, dos insumos, dos equipamentos, se serão livros, serão horas de laboratório, enfim, né? Mas é importante fazer esse levantamento dos recursos. E uma outra coisa que a gente costuma fazer, mas que
A gente faz no nosso dia a dia, né? A gente faz um cronograma para organizar o nosso dia, faz planner, né? Agora está na moda ter planner semanal, planner mensal. A gente faz uma agenda, mas na hora que fala para fazer o cronograma do projeto de pesquisa ou do trabalho de conclusão de curso, a gente costuma torcer o nariz, né? Não quer fazer o cronograma. Gente, isso aqui vale ouro. Por quê? Porque vai dizer para a gente, no momento que a gente estiver lá envolvido, por exemplo, com a pesquisa bibliográfica, fazendo análise dos documentos, o relógio, o cronograma vai ajudar a gente a perceber que o relógio está correndo, né? E que a gente tem que passar para a etapa seguinte. Então, ajuda a gente a não se perder durante a pesquisa, o cronograma. Não há problema em reprogramar, mas normalmente a gente tem que seguir os prazos, porque as etapas, elas podem, é claro que podem haver surpresas, a gente pode ter que reprogramar. Eu, quando fui elaborar a minha tese de doutorado, eu fiquei um mês, foi mais, eu fiquei mais de um mês presa num item do capítulo 1 da minha tese. E meu cronograma foi para o espaço a partir daquele momento. Não há problema em reprogramar, mas vai faltar tempo para outra coisa. Então, a gente tem que estar atento a essa organização. No caso do projeto de pesquisa, o cronograma de vocês ele vai englobar pesquisa bibliográfica, outros tipos de pesquisa, por exemplo. Então, vai ter um momento que vocês vão estar fazendo o levantamento a partir dessas pesquisas. Depois, vocês vão ter que dedicar um tempo para analisar documentos, para analisar o resultado dessas pesquisas. Se for o caso, podem fazer trabalho de campo também, né? A gente vai falar especificamente sobre pesquisa de campo na próxima aula. Depois vocês vão começar a parte da redação propriamente dita, né? E aí a redação dos capítulos teóricos uma outra parte bastante importante. E o ideal é que vocês não fiquem indo e voltando depois que vocês fizerem o levantamento bibliográfico. É usual, é bom, pode auxiliar vocês a fazerem fichamento, quando a gente chegar nessa parte aí também da redação do referencial teórico. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a técnica de fichamentos, de armazenamento das informações que vocês já forem levantando, né? Informações a partir de levantamento bibliográfico. E aí, nessa parte da escrita, o ideal é que não fiquem indo e voltando. Então, a gente vai à biblioteca algumas vezes, muitas vezes ao longo desse período de elaboração do trabalho de conclusão de curso. No momento que a gente começa a escrita, a gente deixa isso fluir, né? Porque nem sempre vocês vão estar inspirados, vão estar com a mesma disposição para escrever. E eu tive uma professora que ela falava o seguinte: você tem que ter o compromisso de escrever pelo menos uma página por dia. Claro, depende do tempo que vocês vão ter, né? Uma página por dia. Se você não conseguir escrever nada, pelo menos esse tempo você vai estar lá na frente do computador, vai escrever alguma coisa, ou vai formatar, ou vai fazer alguma coisa dedicada ao seu trabalho. Mas tem que tentar fazer esse esforço de escrever um pouquinho todo dia, né? Também, além da redação dos capítulos teóricos, vocês vão ter um momento de fazerem um tratamento dos dados, né? Rever. Às vezes pode ser necessário um novo levantamento de informações, uma nova pesquisa para complementar, tendo a escrita num rumo, e chegar à conclusão de que aquele fichamento, aquele levantamento inicial não foi suficiente, ou foram descobrindo outras coisas que vocês ainda não tinham atentado para elas, e vai ser necessário fazer um ajuste ali, e pesquisar um pouco mais. Depois vocês vão ter um momento da redação final desse trabalho, fazer uma revisão crítica, e também, né, verificar a formatação, para depois fazer a encadernação e o depósito, a entrega desse trabalho. Então, o cronograma ele vai abranger essas etapas. E, por fim, vocês vão fazer as referências. Deixa eu ver se foi aqui. Vocês vão ter os elementos pós-textuais. Entre os elementos pós-textuais, nós temos, obrigatoriamente, a indicação das referências, as obras que foram utilizadas para fazer o referencial teórico. Vocês vão, opcionalmente, fazer um glossário indicando quais são as definições das palavras que não são de uso mais comum. Pode ser que vocês tenham anexos, pode ser que vocês tenham apêndices. Anexos se referem a materiais que vão complementar o conhecimento, que vão complementar
aquela definição teórica que vocês trouxeram e feitas por outros autores. Então, normalmente, anexos são complementos, mas que são de autoria de terceiros. O apêndice é semelhante ao anexo, mas com a diferença que o apêndice é elaborado pelo próprio pesquisador. Então, também seriam complementos sobre um determinado ponto do referencial teórico, da argumentação que vocês trouxeram, mas o apêndice é de redação do próprio, elaborado pelo próprio pesquisador. Ele vem ao final também. A descrição das fases da pesquisa, também em alguns trabalhos de conclusão de curso é possível ter esse elemento pós-textual, e o cronograma físico também é possível colocar. Então, a gente vai falar especificamente sobre cada um deles à medida que a gente for destrinchando, avançando aí, mas a proposta para a aula de hoje era justamente que vocês tivessem essa visão do todo, e a partir dessas primeiras noções, que a gente vai aprofundar, falar muito mais sobre o tema, sobre o problema nas próximas aulas, mas para já deixar vocês com essa visão, já com essa provocação, né? Instigados a criarem um problema que vocês pretendam resolver, que vocês pretendam investigar, tá certo? Então, pessoal, até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre pesquisa, sobre essas ferramentas que eu mencionei aqui na parte da metodologia, que vocês poderão utilizar na elaboração do trabalho, e pretendo auxiliar vocês aí de uma forma mais efetiva na definição do tema, na definição do problema, para que vocês possam desenvolver a escrita. Tá bom? Obrigada, até a próxima.